Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson Knaip Duarte. Vamos para uma aula sobre estática dos corpos sólidos, ok? Sejam todos bem-vindos aí, vamos começar a nossa aula. Bom, vamos tratar aqui inicialmente as condições de equilíbrio estático de um corpo. Nós temos duas condições, tá? A primeira condição que a gente vai levar em consideração aqui, né, é uma partícula que está em equilíbrio quando essa não se acelera em um sistema de referencial inercial. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Quando a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre a partícula é igual a zero, tá? Então, vamos só selecionar aqui um lapisinho para a gente poder destacar, né? Vamos colocar a cor vermelha aqui. Beleza. Então, olha só, eu tenho aqui embaixo, ó, representado aqui, esse símbolo é somatório, né? Somatório das forças igual a zero. Bom, a gente no primeiro enunciado ali, a gente falou de partícula, né? A partícula é quando a gente despreza as dimensões do corpo, tá certo? Mas na vida real, a gente sabe que não é isso que acontece, né? Os corpos têm dimensões. Então, como que vai ser tratado nessas situações mais reais, né? Então, para um corpo de dimensão não desprezível, a gente chama de corpo extenso, tá? Ou seja, ele possui uma massa que está distribuída em um determinado espaço. Aí o enunciado é que o centro de massa do corpo possui aceleração nula. Dessa forma, a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo é igual a zero. O que isso quer dizer? Primeiro, a gente tem que entender o que é centro de massa. Nós vamos tratar aqui uma particularidade. O centro de massa vai ser igual ao centro de gravidade, uma vez que a gente vai utilizar a gravidade constante durante todo o processo de desenvolvimento do cálculo, tá? Então, o que seria esse centro de massa ou centro de gravidade? É o ponto de atuação da força-peso. É como se a gente concentrasse toda a massa do corpo ali, aí o peso, que é a força vertical, né, de cima para baixo, que atrai o corpo para o centro da Terra, tá? Então é importante a gente levar em consideração o peso dos corpos para determinar a situação, a condição de equilíbrio dele. Então a primeira condição está aí representada, né? O somatório aqui, ó, das forças tem que ser igual a zero, ou seja, eu vou somar todas as forças e essa força resultante, que é o somatório de todas as forças, igual a zero. Lembrando, gente, que força é uma grandeza vetorial, tá certo? Então a gente tem que levar em consideração não só a intensidade dela, como a direção e o sentido dessa força, ok? Bom, mas somente essa condição, somatório das forças igual a zero, não é suficiente. Nós temos que ter uma segunda condição. Então vamos lá. Uma segunda condição para que o corpo de massa distribuída, que a gente está chamando de corpo extenso, né, esteja em equilíbrio estático, é que ele não gire. Então ele não pode girar em relação a qualquer ponto de sua estrutura. Então, por exemplo, o ponto de apoio é onde ele está apoiado aqui, né? Então, se eu considerar esse ponto aqui, ó, o que tem que acontecer? Além da força resultante para ele não deslocar ser igual a zero, ele também não pode girar, tá certo? Então, essa condição tem sua base na dinâmica do movimento de rotação. Em outras palavras, pode-se dizer que uma segunda condição para que um corpo rígido, né, esteja em equilíbrio estático, então nós estamos tratando apenas a situação do equilíbrio estático, né, é que possui um movimento angular igual a zero em relação a um ponto previamente definido. Geralmente a gente vai usar então um ponto de apoio para poder estar levando em consideração essa segunda condição, tá? Resumidamente, o que isso tudo quer dizer, né, sobre a segunda condição? A soma dos torques. O que é o torque? Tendência de girar, tá? Então, essa tendência de girar é chamada de torque. Então, se eu somar todos os torques que estão sendo produzidos sobre esse corpo extenso, por forças externas a ele, né, esse somatório tem que ser igual a zero. Então, tá aí, ó, representado aqui, né? Eu tenho aqui, ó, representado, ó, opa, toquei na borracha aqui.
Muito bem, ó, o somatório do momento, ou seja, o momento resultante, tem que ser igual a zero. Tá certo, pessoal? Então, para que um corpo extenso, esteja em equilíbrio estático, nós temos duas condições. A primeira, somatório das forças igual a zero, força resultante nula, para ele não deslocar. E a segunda condição, a soma dos torques ou momentos, né, momentos das forças, tem que ser igual a zero, para ele não girar. Tá? Essas são as duas condições. Bom, vamos ver um exemplo aqui, né? Bom, a questão 1, chamei de questão 1, ou exemplo 1, tá? Nós temos aqui abaixo dois cilindros, ó. Então, aqui eu tenho um cilindro de 5 quilos, tá? E aqui do outro lado eu tenho outro cilindro de 5 quilos. Reparem que aqui, ó, é o apoio, ó. O apoio é justamente nesse ponto aqui, tá certo? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui, isso. Então, eu tenho ali, né, dois cilindros apoiados sobre uma tábua de madeira. A régua mostra a posição dos cilindros em relação ao ponto de apoio. Deixa eu selecionar aqui a caneta novamente. Vamos colocar aqui de vermelhinho de novo. Então, olha só, vamos lá. Eu tenho aqui esse ponto, é o ponto de apoio, né? E eu tenho os dois cilindros apoiados sobre a régua. Reparem que o cilindro 1 está à esquerda da régua, a 1 metro, e o cilindro 2 aqui está a 1 metro à direita da régua. E esse aqui é o ponto de apoio, ok? Reparem que aqui nós temos esse apoio lateral, ó, do lado esquerdo, e esse apoio aqui. Então, ele pergunta o seguinte, se a gente retirar esses apoios laterais aqui, o que vai acontecer? Né? Essa tábua vai girar para um lado ou para o outro, ou vai ficar em equilíbrio? Né? Bom, nós temos que atender aqui, então, as duas condições de equilíbrio, que é o somatório da força igual a zero, não é isso? E o somatório do momento igual a zero. Quais são as forças que atuam aqui? Aqui nós vamos considerar, então, que nós temos três forças. Ó. Nesse ponto aqui, eu tenho peso para baixo aqui, né? Vertical para baixo. Eu tenho peso P1. Opa! Aqui eu tenho peso P1, que é o peso desse cilindro aqui. Ó. Então, vertical aqui para baixo, a seta aqui é o P1. Do lado de cá, ó, eu tenho o P2, né? Certo? E aqui, ó, eu vou ter no meio o peso P. Opa, peraí. Aí. O peso P, que é o peso da tábua. Certo? Então, eu tenho três forças ali. Então, a reação aqui para sustentar esse peso, de baixo para cima aqui, eu vou ter uma força, eu vou chamar de força N aqui. Força N, que é a força que o apoio faz sobre a tábua para poder sustentar toda essa estrutura, esse peso que está em cima dela. Isso retirando esses apoios aqui, tá? Quando nós retirarmos os apoios. Então, o que vai acontecer? A soma do peso 1 mais o peso da tábua mais o peso 2 vai ter que ser a força igual à força normal aqui, tá? Então, como essa tábua não está deslocando, nem para cima nem para baixo, significa que o somatório dessas três forças, P1 mais P mais P2, tem que ser igual à força normal. Então, essa primeira condição ela está sendo satisfeita porque essa tábua não está se deslocando, ela não vai se deslocar, ela vai permanecer em equilíbrio. E a segunda condição, ela vai girar ou não? Vamos passar para o outro slide aqui para a gente ver. Ah lá, como eu disse, ela permaneceu em equilíbrio e ela também não girou. Por que ela não girou? Reparem que esse cilindro aqui, ó, ele tenta girar a tábua nessa direção aqui, ó, no sentido horário. E esse cilindro aqui tenta girar a tábua no sentido anti-horário. Bom, e quanto vale esse torque produzido por cada um dos cilindros, né? A gente pode determinar o torque da seguinte forma.
né? Vou colocar aqui embaixo. A gente chama o torque de momento, né? Então, ó, momento é igual a força vezes a distância do braço de alavanca. Então, vamos lá. Qual é o momento ou tendência de giro desse cilindro aqui que está do lado direito do apoio? A força que ele faz é o peso. Como que a gente calcula o peso? Massa vezes a gravidade. Então, é 5 vezes 10. Vai dar 50 newtons. A distância é o que nós chamamos de braço da alavanca. É a distância dele até o ponto de apoio, ó, 1 metro. Então, eu vou multiplicar 50, que é o peso, vezes 1. Então, vai dar 50 newton vezes metro. Eu vou adotar o sentido horário como sendo positivo. E o sentido anti-horário como momento sendo o quê? Negativo. Tá? Então, esse aqui, ó, é o peso 50 vezes a distância 1 metro. Então, vai dar 50 newton vezes metro positivo. E o momento desse aqui, desse segundo cilindro? Vai ser negativo, né? Porque está tentando girar aqui no sentido anti-horário, então é menos o peso dele, que é 50, vezes a distância de 1 metro, então vai dar menos 50 newton vezes metro. Se a gente fizer aquele somatório, então, dos momentos, para calcular o momento resultante, a gente só tem esses dois cilindros aqui tentando girar essa tábua. O peso dela não gira ela, por quê? Porque o peso da tábua ele vai estar atuando justamente aqui, ó, em cima do apoio. Então, nesse caso, o braço de alavanca seria zero, a distância seria zero. O peso estaria bem aqui, ó, tá certo? Então, o peso da tábua aqui, ó. Então, o peso da tábua não vai fazer, não vai tentar fazer ela girar, tá? Porque a distância é nula, tá certo? Então, o momento resultante aqui está dando zero, né? Que está dando 50 newton vezes metro desse aqui, menos 50 newton vezes metro do segundo cilindro. O momento resultante deu zero, por isso se manteve aqui numa situação de equilíbrio, tá certo? Bom, agora uma questão 2, ó. Reparem que eu não tenho mais uma distância de simetria, tá certo? Bom, como que a gente vai analisar essa questão aqui então, essa questão 2? A figura dada mostra que temos alguns tijolos apoiados sobre uma tábua de madeira. A régua mostra a posição dos tijolos em relação ao apoio. O apoio está aqui, ó, né? Próximo das extremidades da tábua nós temos os outros apoios aqui, que vão ser retirados, né? E essa tábua vai permanecer em equilíbrio ou não? O que vocês acham, né? Qual análise vocês fazem aí? Então vamos lá, vamos passar para o próximo slide aqui para a gente analisar. Eu tirei os apoios de baixo, tá vendo? E ela permaneceu em equilíbrio. Por quê? Primeiro, satisfez aqui o somatório das forças, né? Eu considero o peso desse objeto 1 aqui, esse tijolo 1, que é 5 quilos. Então, a massa é 5, então o peso é 50 newtons, né? Aqui eu tenho o peso aqui é 10 vezes a gravidade, que é 10, então daria 100 newtons. Então, eu tenho os dois pesos aqui somados, 50 mais 100, 150, mais o peso da tábua. E aí a soma desses três pesos está sendo igual à força que está sustentando aqui toda essa estrutura, ó, que atua sobre o apoio aqui. Então, eu tenho uma força aqui, eu posso chamar, por exemplo, força N normal, tá? Que vai ser igual à soma dos três pesos. Então, a primeira condição está satisfeita. E a segunda condição? A soma dos momentos tem que ser igual a quanto? Zero. Então, vamos lá. Vamos primeiro ver o momento aqui no sentido horário. Esses dois tijolos aqui, né, um em cima do outro, está tentando girar a régua, né, a tábua, nesse sentido, horário. Qual é o momento produzido por ele, então? É o peso, que é 100 newtons, né, vezes a distância, que é 1. Então, vai dar 100 newton vezes metro positivo. Então, sentido horário, o momento é positivo. Já esse tijolo aqui, de 5 quilos, ó, vai tentar girar a tábua nesse sentido aqui, ó.
anti-horário. Qual é o momento produzido por ele? Então vai ser menos, né? Esse momento vai ser menos. O peso, que é 50, vezes a distância de 2 metros, vai dar 100 newton vezes metro. Então aqui também, aqui deu mais 100 newton vezes metro e aqui deu menos 100 newton vezes metro. Então o somatório do momento, ou seja, o momento restante, está dando quanto? Zero. Então a tábua permanece em equilíbrio. Ok, galera? Bom, aí a gente pode ir aumentando esse grau de dificuldade, né, gente? Por exemplo, quando a gente coloca agora a mesma, em termos de peso igual, né? Eu tenho 10 quilos aqui, ó, distribuído aqui nesses dois tijolos, e eu tenho 10 aqui, ó. Então, o fato de eu ter mesmo peso, né, de tijolos dos dois lados em relação ao apoio que está centralizado, vai ser suficiente para manter essa tábua em equilíbrio? Será que vai? O que vocês acham? Então, vamos ver aqui. Olha o que aconteceu. A tábua girou no sentido anti-horário. Por quê? Olha, o momento desses tijolos aqui, 10 quilos. Então, o peso é 100 newton vezes 1, que é a distância, deu 100 newton vezes metro. Então, o momento no sentido, aqui tentando empurrar nesse sentido, né? Horário é 100 newton vezes metro. Agora, no sentido anti-horário, esses dois tijolos aqui, ó, tentando girar aqui, no sentido anti-horário, vamos calcular um momento. Lembrando que aqui um momento é negativo, do outro lado, positivo, não é isso? Então, esse tijolo 1 aqui, ó, eu tenho o peso, que é massa vezes gravidade, 5 vezes 10, 50, vezes a distância de 1 metro, dá 50. Mais tijolo 2, peso 50, vezes a distância de 2 metros, dá 100 newton vezes metro. Então, somando aqui 100 newton vezes metro com mais 50 newton vezes metro, que é um momento desse, vai dar 150. Então, aqui eu tenho um momento total de menos 150 newton vezes metro, porque no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, reparem que desse lado, o momento deu menos 150 newton vezes metro, e desse lado aqui deu 100 newton vezes metro. Então, o momento no sentido anti-horário é maior do que o momento no sentido horário. Por isso, a barra girou, né, a tábua girou no sentido anti-horário. Mais uma vez, reforçando, gente, o peso da tábua não está causando momento, torque, por quê? Porque está atuando sobre o apoio, tá certo? Por isso que a gente não utilizou aqui o peso da tábua para desenvolver o cálculo, beleza? Bom, agora numa última situação aqui, ó, nós vamos agora estar deslocando esse apoio para um dos lados. A gente vai imaginar porque o simulador não permite esse deslocamento. Então, a gente vai fazer isso de uma forma imaginária, se a gente puder deslocar, tá? Então, vamos lá. A figura dada a seguir mostra que temos alguns tijolos apoiados sobre uma tábua de madeira. A régua mostra a posição dos tijolos em relação ao ponto de apoio. Pode-se observar que a tábua está em equilíbrio na posição horizontal. Considere que a tábua será deslocada 50 centímetros para o lado direito. Sabendo que a tábua tem massa de 5 kg e que a gravidade é de 10, responde: a tábua irá girar no sentido horário ou anti-horário? Então, olha só, eu vou pegar esse apoio aqui, tá? E vou deslocar ele 50 centímetros. Para qual lado? Para a direita. Então, o apoio ele vai passar a atuar aqui, ó, né? Então, deixa eu tentar fazer aqui. Aqui, ó, o apoio vai estar aqui. Então, vamos lá, colocar o apoio aqui. Certo? O apoio está aqui. Então, esse tijolo aqui gira no sentido horário e esse aqui no sentido anti-horário. Tá certo? Reparem que a tábua estava inicialmente em equilíbrio. Como ela aproximou do tijolo que está à direita, olha a distância que esse tijolo vai ficar do apoio. É essa distância aqui, ó, que vale 0,5 metros. E esse aqui que estava a 1 metro, a distância dele vai aumentar. Ó. Vai ser essa distância aqui. Ó.
que vai ser correspondente a 1 metro mais meio metro. Então, vai dar 1,5 metros. Então, o que vai acontecer? Como a massa dos dois são iguais, né, dos tijolos, o peso também é igual. Então, esse que tem maior distância, ele vai provocar maior momento, maior torque. Então, essa barra vai girar no sentido anti-horário. Tá certo? E calcular os momentos, comprovando isso. Então, o momento aqui no sentido anti-horário é negativo, né? Eu vou pegar o peso, que é 5 vezes a gravidade, 50, vezes a distância de 1,5 metro, né? Então, 50 vezes 1,5 dá 75, né? Newton vezes metro. Então, momento negativo. E o momento do outro tijolo, o apoio agora está aqui, eu tenho meio metro, então 50 vezes meio, que é 0,5, eu vou ter aqui um momento de mais 25 newton vezes metro. Portanto, essa tábua vai girar no sentido anti-horário. Tá certo, pessoal? Muito bem, então, resumidamente, né, nós trabalhamos aqui com alguns experimentos que podem ser vistos e aplicados lá no FET Colorado, que é um simulador bastante interessante, tá? Em que a gente trabalhou as condições de equilíbrio de um corpo extenso, equilíbrio estático, né? Então, recordando aqui, são duas as condições, né? Quais são elas? Somatório das forças igual a zero. Então, a gente somando todas as forças que estão atuando sobre o corpo, essas forças externas a ele, né? O somatório é igual a zero. Essa é a primeira condição. A segunda condição é esse corpo não girar. Isso a gente chama de torque, ou momento de força. Então, o somatório dos momentos tem que ser também nulo. Ok, galera? Então, estática dos corpos sólidos. Tá? Bons estudos para vocês e revejam a aula sempre que achar necessário. Não esqueçam de dar um like lá no início e no final da aula, tá? E se inscrevam no meu canal, gente. É muito importante que vocês se inscrevam, tá certo? Dá uma curtida lá que eu conto com o apoio de todos vocês. Bons estudos aí, galera. Um grande abraço.